Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no Coalizão Conservadora, aqui no Coalizão TV no YouTube, onde fazemos um contraponto cultural à esquerda e tem sido muito importante cada vídeo que fazemos e agradecemos a todos que têm nos acompanhado. Hoje vamos falar sobre o Adrilles, que faz uma citação, né, uma fala, né, uma argumentação que gerou polêmica nas redes sociais, onde ele diz que Preta Gil, né, ela não teve nenhum tipo de obra relevante, nenhuma contribuição relevante para a alta cultura brasileira. Vamos falar sobre isso, vamos falar um pouquinho também sobre como funciona hoje a questão dos artistas para serem lançados no mainstream, e vamos ver um processo muito interessante de pensamento sobre isso, que vai fazer muito bem para esclarecer muitas pessoas. Mas antes de reagirmos ao vídeo do Adrilles, eu quero dizer que você, que não é inscrito no canal, se inscreva. É a tua inscrição que nos motiva a continuar, é a tua inscrição que nos fortalece, e é a tua inscrição que faz o projeto desenvolver aqui no Coalizão T. Então, por favor, se inscreva se você não é inscrito, e se você já é inscrito, por favor, ative o sininho de notificações ali, e você vai receber notificações sempre que lançarmos algum conteúdo novo, ou fazermos nossas lives jornalísticas de segunda a sexta. Tendo feito os avisos e falado com vocês a introdução, simbora, vamos reagir aqui e comentar a pauta. O que a Preta Gil fez de relevante para a cultura brasileira? Você pode me responder? O que a Preta Gil fez de relevante para a cultura brasileira? Você pode me responder? Eu? É. Não, eu sou entrevistador. Com todo respeito à família Gil, com todo respeito à própria Preta Gil, que eu não acho que era má pessoa, porra nenhuma. Ela não era uma grande cantora, não era uma grande artista, não fez um trabalho, tinha uma fortuna de 400 milhões de reais, não sei de onde que veio. Ela era assim, ela era dona, uma das donas da Mindate, que eu acho uma agência satânica de influenciadores, uma coisa que impõe ideologia aos artistas, pautas políticas específicas, uma coisa horrorosa, deletéria, que era dela e de outras pessoas, né? Que exatamente impunha uma agenda woke, que ideologizava as pessoas, isso é deletério. Morreu, dos mortos não se fala. Agora, ela não fez nenhuma obra artística relevante, não fez nenhum disco relevante, não sabia o que ela trabalhava, era uma pessoa legal. Pelo menos do trato. Bom, o Adrilles, ele, de forma muito objetiva e pragmática, né, ele cita alguns pontos sobre a Preta Gil. A Preta Gil morreu ali recentemente, né, e a gente até fez um vídeo, acho que foi ontem, falando sobre a Janja no velório dela, né, mas vamos falar aqui agora sobre o contexto que o Adrilles trouxe, pegando essa situação da Preta Gil e estendendo um pouco mais, né. Primeiramente que eles falam da Preta Gil, né, mas a maioria dos artistas hoje da mainstream, que estão na grande mídia, que estão em evidência, sendo projetados por essas grandes fundações, essas grandes organizações, essas grandes empresas de arte, entre muitas aspas, de artes, de influenciadores, né? Nenhum deles tem uma grande contribuição cultural. Então, quando fala que a Preta Gil não teve nenhuma grande contribuição cultural, ela simplesmente apenas seguiu aquilo que é o exemplo atual, o modelo atual e, ao mesmo tempo, o padrão dos artistas de hoje. Dificilmente você vai ver alguém sendo lançado pela grande mídia, sendo lançado por essas empresas e agências, né, que tem uma grande contribuição, uma alta cultura e que a sua arte, de certa forma, agrega no desenvolvimento social do Porto. Você vê, por exemplo, músicas como Me Apaixonei pela Menina do Job, você vê músicas do Oruan, lá é a Tropa do Oruan, Senta, você vê músicas sendo lançadas assim, aquele sertanejo universitário que também não é assim, nada assim muito fenomenal. Então é isso que você enxerga hoje sendo lançado. Então o fato de a Preta Gil não ter, e isso eu concordo com a Adrilles, né, não ter nenhum grande legado cultural, não tem nenhum, na verdade. Teve algumas músicas ali, teve algumas situações, mas nada assim que fosse relevante para modificar e influenciar positivamente a cultura do país. Até porque a Preta Gil, ela sempre também tinha um comportamento muito militante, né, ela sempre puxava muito para as pautas de esquerda, até a própria família dela tem um histórico assim de construção e fomento daquilo que é o ideal esquerdista nas suas músicas e nas suas produções, né? Então, nesse ponto, o Adrilles, ele fala algo, mas que é a realidade hoje no país, né? Você não tem artistas sendo lançados por esses grandes canais de comunicação que tem alguma contribuição, assim, muito forte para a cultura brasileira. Na verdade, nenhuma, né? O que você vai ver são artistas, entre muitas aspas, né, que utilizam-se desses meios que são catapultados para, a partir disso, fomentar aquilo que são os seus ideais, geralmente progressistas ou esquerdistas, né? Agora, um outro ponto que o Adrilles traz ali, que eu acho que é muito importante, nisso eu quero frisar bem, é que a Preta Gil, ela fazia parte, eu não sei se ela fazia parte do quadro societário, ou se era uma colaboradora, enfim, de uma empresa, de uma agência aí que lançava, né, influenciadores, artistas, enfim, e que exigia, né, que se pagasse, de certa forma,
um tributo midiático à agenda woke, né? Então tinha que beijar o anel da agenda woke, tinha que beijar o anel das pautas esquerdistas, tinha que beijar o anel daquilo que é esse pensamento revolucionário moderno, né? E isso é uma realidade. Queira ou não, hoje, se você for ver as pessoas que estão sendo lançadas pela grande mídia, todas elas fazem o processo de militar pelas pautas esquerdistas. Por exemplo, você vê Débora Seco, que sempre está em voga, volta e meia ela faz alguma coisa que milita pela depravação da mulher, agora está fazendo ali um programa ali que faz um trisal. Você vê aquela outra atriz, acho que é Thaís Araújo, volta e meia ela está militando também. Então, os artistas e os cantores em geral, que são lançados por essa grande mídia, geralmente o preço que eles têm que pagar para terem projeção, Luísa Sons e afins, o preço que eles têm que pagar, a própria Priscila Alcântara, agora que virou esquerdinha, né? O preço que eles têm que pagar para ter a projeção é beijar o anel da pauta woke, né? É pagar o pedágio da pauta woke, é ter que se amoldar a uma cultura, a um modelo de vida, a um ideal progressista. Até o próprio Mano Brown. Você pega o Mano Brown, você pega as primeiras músicas Racionais, que ele tinha uma pegada em que o marxismo clássico era um pouco mais forte. Hoje é simplesmente mais um propagandista daquilo que é a agenda woke, esse neomarxismo e essa cultura da desconstrução do homem, do empoderamento feminino. Se você pega o Mano Brown de hoje, ele é em vários aspectos, o agente, o sujeito, que ele mesmo criticava nas músicas dele aí na década de 90, né? Então, a gente percebe que hoje nós temos um grande problema, é que nós temos uma série de empresas e uma série de componentes midiáticos e as pessoas que detêm a maior parte desses meios de produção de mídia, né, fazendo com que, se a pessoa quer projeção, automaticamente ela vai ter que se amoldar àquilo que é o pensamento dominante, que na mentalidade desses agentes, né, desses donos, desses líderes dessas empresas, né, é o ideal que eles defendem e eles vão ter que se tornar militantes. Então isso é uma situação muito complicada. E aí você pega o jovem que não tem a sua mentalidade formada, não tem muitos filtros, não tem muitos parâmetros para ferir, muitas vezes não tem família, não tem pessoas de referência perto, ele recebe essa enxurrada desses artistas e acaba também aderindo a esse pensamento que lá na frente ele se arrepende, porque ele quebra a cara, porque isso é um pensamento que vai contra a própria expressão natural da natureza humana, né? Então é muito complicado. Eu acho que o ponto mais importante que o Adriles falou é que ele de novo desnuda essa realidade dessas agências que fazem com que todo artista lançado por elas tenha que pagar um pedágio e se torne um militante, e essas militâncias de pautas que estão levando o país para o buraco. E a Preta Gil, né, foi apenas mais um artista dentro desse meio aí, e parece-me que tinha alguma influência dentro de uma dessas agências, segundo o próprio Adriles, o que é muito complicado, né? Então, assim, uma das coisas que a direita precisa fazer, ou conservadores precisam fazer, é apoiar artistas, tá? É porque dificilmente uma pessoa que tenha talento e que queira desenvolver uma alta cultura a partir da sua arte vai poder bater na porta de uma agência que possa catapultar. Por isso é importante que o conservadorismo, os empresários conservadores e até os conservadores que sentem vocação nessa parte artística desenvolvam agências, desenvolvam empresas para lançar artistas conservadores, né, que vão ter uma alta cultura, uma música boa, uma arte boa e que não vão pagar pedágio para a esquerda. E essa é a lição que nós temos que ter aí, a partir dessa fala do Adriles. Gente, por hoje é isso, tá? Amanhã tem mais vídeos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Até amanhã. Tchau, tchau.